ele é padre e é DJ. Eu vou começar com o Padre Zeton. Padre, você começou como padre ou como DJ? Comecei como DJ. Quer dizer, era DJ, de repente... De repente, no meio da caminhada, no meio do percurso, Deus veio para mim. Teve uma epifania, uma coisa assim? É? Não, na realidade, eu fui coroinha, né? Eu fui sempre de igreja. O colégio que eu estudei era um colégio religioso, né? De cunho religioso, era tudo na minha igreja mesmo. Igreja de Santa Terezinha, colégio era Santa Terezinha. Que é onde? Em Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. Aí, fui coroinha e o pároco, na época, ele fazia um trabalho para a gente ser padre, né? Mas eu tinha 9, 8 anos, minha mãe jamais liberaria para eu, né? Ela falava, não, você é muito novo, você não vai ser padre agora. E aí, padre com 9 anos, 8 anos? É, para entrar para o seminário, né? No antigo seminário menor, né? Mas ainda existe hoje em dia, assim, seminário para criança de 8? Tem alguns seminários, não todos, mas tem alguns, mais no cunho religioso, né? Tadinha dessa criança, imagina, com 8, 9 anos, não tem ideia do que está se passando, né? E eu fui salvo por isso, porque depois eu continuei os estudos e tudo, aí nesse caminho que eu descobri, né, esse dom, música sempre fez parte da minha vida, sempre gostei muito de música, tinha muitos discos, eu brincava de rádio em casa, ficava na sala da casa, produzia comercial, vinheta, tudo, fazia locução, e os amigos ficavam lá na frente ouvindo, ligava pedindo música, eu oferecia música, era o dia inteiro assim. Como o Ziraldo disse, a música é dos anjos, né? Dos anjos, é. E a música é dos anjos? A literatura de Deus. A literatura de Deus. E qual é a outra? A pintura é de sei lá de quem. De outra entidade. E aí, como é o nome? É Zeton, padre? Zeton. Mas Zeton é de José Antônio. Isso. E é o nome de DJ? DJ, artístico para DJ. Hoje em dia você exerce a profissão de DJ aonde? Nas chamadas baladas santas, né? Tem balada santa? Sim. Como é que chama a balada santa? Tem nome, o lugar? Geralmente a gente faz em colégio, a gente faz em salão paroquial. Mas chama como? Balada santa. Eu pensei que era Cristoteca. Tem Cristoteca também. Hoje existe várias nomenclaturas. Cristoteca, Cristodense, Cristonite, Cristijovem. E aí a imaginação vai, a criatividade vai levando. A gente é pioneiro. A gente é pioneiro. Ressalto porque a gente começou isso em 2000, um grupo de jovem, que até então tinha saído um CDzinho de músicas com música eletrônica e tal, mas ninguém tinha criado a ideia de fazer uma discoteca cristã. Né? Então criavam um tal de barzinho de Jesus. Então tinha bandinha tocando. Barzinho de Jesus? Barzinho de Jesus. Bebia-se o quê? Vinho de igreja? Não, bebia refrigerante, coquetelzinho sem bebida alcoólica, né? E ali brincava, o pessoal louvava, cantava, aquela coisa de jovem. Mas seria pecado beber? É um pecado? Não. Não, né? A gente não gosta de misturar por causa da dificuldade que se tem, da realidade que a gente conhece. Eu, por exemplo, tive, né, por providência de Deus, eu passei por vários níveis e tipos de discoteca. E a gente sabe que a gente bebeu uma bebida, tudo bem, mas jovem ele perde a estribeira, né? É sem limite e acaba fazendo coisa que não deve. Então, para a gente não fazer apologia a esse tipo de coisa aí, a gente prefere não usar. Né? Hoje em dia tem Cristoteca, até toquei numa recente, que fizeram um coquetelzinho com soda, né? Aí bate o limão, ou bate o morango, ou o kiwi, aí fica colorido, né? Porque a Cristoteca, ou a Balada Santa, ela é uma discoteca, ela tem tudo de discoteca. E tem também a Cristo Rave? Olha, já tentaram fazer, mas ainda não deu muito certo. Não deu certo? Porque a história da rave não coaduna muito com a história e a proposta que seria uma cristoteca, né? A rave nasce na Inglaterra como um protesto, revolução, né?
E a Cristoteca, ao contrário, a gente quer trazer a pessoa desse mundo para um mundo tranquilo, um mundo que você pode se divertir, que você pode brincar, que você pode se, né, sai sadio, né? Você sai com coisas, porque às vezes muita gente pensa assim, a Cristoteca é oba-oba, oba-oba. Não, tem toda uma estrutura, uma balada santa. Começa com a missa normal. Não existe missa eletrônica, não existe nada dessas coisas. Alguém aí já fez a... Não tem como. Missa é aquilo que a igreja pede. Romana, né, com rito romano, tudo que a igreja pede certinho. Paramento, tudo normal. Canta-se música, pode ter uma música mais jovial, sim, mas a gente canta tudo que seja dentro da liturgia, aquilo que oferece a igreja. Agora, assim que acaba a missa, dão em paz, não sei o quê, acabou a missa, aí já parte para o salão, né? A gente nem faz no salão para não configurar, porque algum lugar cobra ingresso, outro não, então faz na igreja, livre para todo mundo, parte para o salão ou para o colégio, lá Mas no tem local. Cristoteca que cobra ingresso? Cobra irrisório, R$3, R$2. Só para dar uma ajudinha lá, porque geralmente é grupo de jovem, né? Porque o intuito da Balada Santa é o retiro que faz depois. Passa-se o ano fazendo a Balada Santa e no fim do ano a gente faz um grande retiro convidando todos esses jovens que vieram. Aí nesse retiro, eles são obrigados? Muitos vão. Não é obrigado, é o convite. Mas como eles se identificam com esse novo modo de viver, com esse novo modo de se divertir, eles querem saber que Jesus é esse que me deixa dançar, que me deixa curtir de forma diferente, aí quer conhecer mais. Mas Jesus nunca proibiu que se dançasse. Mas a cabeça tem um pouco disso, né? Como também comia muito, sempre. É isso. Todas as O primeiro declarações milagre nasceu comendo. numa festa, né? O pontapé inicial nasceu dentro de uma festa. Então, E estava sempre na casa de alguém, em bodas e comendo. Isso. Tanto que deixou como símbolo a carne e o vinho. Vinho. O vinho. Tudo isso a gente tenta oferecer, que pode, que não é algo proibido, que não é diferente. E em relação ao sexo, por exemplo, não tem encontros que surgem nessas baladas? Olha, é complicado. Nessas baladas, como é que é? Baladas santos que acabam virando santas baladas? O cara encontra uma gata maravilhosa ou não? É aquilo que a gente prega, né? A juventude, ela busca, né? Ela busca um outro no outro. Então, é inevitável se vai ter uma paquera, se vai namorar, e a gente vai instruindo com isso. Mas não tem diabinho infiltrado? Tem, mas a gente faz com muito cuidado. Geralmente nós temos no público servos nossos que estão vigiando, que dançam e chega junto, conversa. Teve uma vez que eu fiz uma cristoteca, eu quase não consegui nem tocar, porque não tinha uma estrutura, chamaram, não tinha uma estrutura e tudo, e eu vi uma menina sair beijando na boca de 5, 6 seguidos. Eu falei, mas meu Deus... Onde é esse endereço? E saiu atrás, eu fui virar meu menino, vai atrás daquela menina, instrui ela que ela não precisa fazer isso, né? Divertindo é isso e tal. Aí Divertindo é isso? Não. Você é padre há quanto tempo, mais ou menos? Tenho 5 anos de padre. É divertido, sim. Pode acreditar. Mas é um divertimento que tem uma hora certa, o local certo, né? Tem, claro. E aí... A gente tem que ela instruir. também não achou quem ela queria. De repente. Você com que idade resolveu ser padre? Então, lá depois, né, na juventude, já formado e tal, os 25 anos, voltou a ser chamado, né? Qual foi a reação da sua namorada? Na época você tinha uma namorada. Tinha uma namoradinha. Quando você falou, eu vou ser padre, qual foi a reação dela? Ela foi a última a saber. Coitado. Chorou, mas não tinha 5 meses de seminário, já estava namorando com outro e sumiu pelo mundo afora. 5 meses? Ela ficou 5 meses esperando? Eu achei que ela ia ficar mais tempo, né? Pela paixão. Eu acho que ela foi... Realmente, foi. Ela ficou esperando. O seu repertório, como é que é? Música eletrônica, às vezes, quando é num ambiente assim, de grupinho, de jovens... Até sai um forrozinho, sai, né, uma coisa assim, sertanejo que tem, mas todas as músicas são cristãs. A gente transforma músicas cristãs com os ritmos eletrônicos, com os ritmos seculares. Qual é a música que você baixou da internet, uma música inglesa? Uma vez um padre amigo meu falou assim, toca lá na minha quermesse
Eu falei, toco, mas eu não preparei repertório, isso aqui, pega aí, e toca coisinha do mundo também. Pode tocar, o nosso linguajar, a gente fala música secular, música do mundo. Falei, tá bom. Aí fui baixar na internet as músicas. Eu queria tocar uma música que era sucesso na época, chamada No Stress, né? E às vezes, internet, você vai baixar uma coisa, vem com o nome de outra, né? Uma vez eu passei as músicas do Rosa de Saron, saiu tudo com o nome da Ana Carolina. E eu estava ouvindo uma música do Rosa de Saron, Salvação, e estava lá escrito, eu comi Madonna. E aí todo mundo, padre, o senhor está ouvindo essa música? Eu falei, não, eu estou ouvindo Rosa de Saron. E quando eu fui ver, era a música da Ana Carolina. Dizendo eu comi Madonna. Isso. E a internet me traiu. Quando eu vou tocar, estou lá tocando, né? Os jovens tudo se divertindo. De repente, eu estou vendo que a batida que está entrando é diferente. Falei, nossa, eu baixei um remix diferente, né? E todo bobo, né? Porque o remix diferente é a peripécia do DJ. E quando entra, né, começa a Pussy Baby, minha rejeição. Parou todo mundo e olhou pra mim assim, e eu não sabia o que fazer, aí dá aquela pane, né? E os botões sumiam da minha frente, eu não sabia mais onde apertava. Aí um jovem chegou em mim, padre, o senhor sabe o que essa música tá falando? Meu filho não fala nada. Mas essa noite foi um sucesso, né? Vamos lá naquela do padre, que mostra como é que comeu a Madonna. Você sabe que coincidência, eu já entrevistei aqui o Jesus Luz, que é DJ e que comeu a Madonna. Você vê as Um rapaz muito bonito, realmente muito bonito, e comeu a Madonna aqui entre nós, padre. Eu acho até que ele fez muito bem, mas enfim, baixar essa música realmente... Não foi, né? Mas você deixou ir até o fim. Não, cortei na hora. Não pode, tem que ter um espírito cristão de dizer, olha, deixa aí, também, a Madonna também é filha de Deus. Não, porque essa música da Madonna, eu estava ouvindo, eu estava no MSN, aí sai na tarja, né, de quem está lá. Essa outra foi num evento, entendeu? Aí não condizia, as senhorinhas já estavam vindo toda com panela, faca, vassoura, tudo para me pegar, né? Mas senhoras cristãs que iam pegar... Era brincadeira, mal de falar, mas elas já estava todo mundo apavorado. E é uma paróquia, assim, de nível aquisitivo alto, todo mundo entende mesmo. Todo mundo tinha faca, panela, tudo, e poderia vir. Tem um padre que veio com você aqui sentado? Tem, o padre Gerson, um grande amigo meu. Tudo bom, Gerson? Estudamos filosofia e teologia juntos, somos muito amigos hoje. Padre Gerson. Eu reconheci só, claro, pelo colarinho. Padre Gerson frequenta as cristotecas, as baladas? Também? Também. Mas como você vai e dança ou você vai também como DJ? Não, eu vou só para acompanhar os jovens. E dança também. Não tem quem fica parado. Tem que dançar, ué. Inclusive tem freiras. São Francisco não dançava? Francisco não era o jogral de Deus e tudo? Ué, tem freira que vai, tem padre que vai, seminarista que vai, dança. Mas vão de... Vestido de roupa, de freira, de padre. Isso é que eu acho legal. Essa é a grande diferença. Você chega, você pensa que vai encontrar só jovem. Encontra de todas as idades. Teve um caso na Bahia, eu cheguei lá e tinha aquelas senhorinhas bem do sertão, já vestida até como se fosse baiano mesmo, aquelas roupas brancas e tal, né? E eu olhei assim e falei, trouxe neto e vai deixar, né? Quando eu esperei, tava tudo dançando, com aqueles, como se tivesse os anos 70, né? Os anos 80. E aí foi todo, o jovem tudo, gritando, foi a sensação. E você dança também? Danço, pulo muito com ele. Como é que é a história do bolo no seminário? A gente no seminário, a gente tinha que às vezes cozinhar, né? E minha mãe, ela é boleira, ela é doceira, tinha buffet. E aí tudo que eu tinha que fazer, eu ligava, mãe, como é que faz pernil? Aí ela é assim, aí era um sucesso. Aí a gente ia recepcionar um seminarista que estudava na Europa, né? Estava em Roma. E aí um outro amigo meu, que é gordo também, nós dois éramos chefes da cozinha, né? E o Cavalieri, hoje ele mora na França, é padre lá. Vamos fazer um bolo. Aí ele, vamos fazer dois, vamos fazer um branco e um preto. Né? Aí eu falei, vamos. Aí eu estava fazendo tudo como minha mãe fazia, né? Precisava uma bacia, botava um plástico, ia modelando tudo, porque quando virasse ele ficava redondinho, lisinho, bonitinho. E ele falava assim,
Padre Frater, na época a gente era chamado, Frater Antônio, coloca bastante recheio. Eu lascava recheio no bolo e botava recheio. E fechamos, aí viramos o bolo na tábua e fomos passar. E ele ficou cuidando de um e eu de outro. Aí ele derreteu o chocolate, o branco e o preto, né? E o bolo começou a implodir. Começou a implodir, aí eu, cavaleiro, ele que foi, o bolo está implodindo. Ele, põe mais chocolate duro. Aí botava, quanto mais botava o bolo ia sumindo. Aí eu falei assim, ó, tem uma saída. Minha mãe faz uns troncos, que é uma beleza. Vou fazer igualzinho. Aí pega o plástico assim, bota o bolo e vai enrolando, amarra. Aí fui lá no cantinho do freezer e coloquei, né? Para segurar, para ele ficar geladinho. Quando abrir, corta, né? Redondinho, fica uma beleza. Os meninos foram colocando refrigerante, foram colocando não sei o que lá. E chega o rapaz, um outro seminário fala, o Zé Antônio, um pernil que está lá no freezer... O pernil que está lá no freezer está com muita coisa em cima. Eu, pernil? Quando cheguei lá, meu bolo virou pernil. Por fim, tirei aquilo, botei tudo em copinho, colocando no congelador e foi servido igual sorvete. Que receita! Quer dizer, o seu Ainda futuro... fez sucesso. E fez sucesso. E o do outro? O branco? Também implodiu, todos os dois. Foi tudo pro mesmo destino. Mas isso é uma receita de terrorista. Terrorismo. Não ponha bastante recheio, foi o que minha mãe falou pra mim. O recheio você só dá uma pincelada, meu filho. E eu lasquei, foi recheio. Tem uma foto sua aqui. Olha, o que quer dizer isso, por favor? Isso aí eu tinha 17 anos, meu Deus. Ah. Esses dois, eles começaram comigo como DJ, nós éramos muito assim, brincalhões. Isso aí foi uma fim de noite, a gente esperando o táxi num ponto de ônibus. E aí eu, vamos tirar uma foto para marcar essa noite? Porque essa noite foi uma noite muito diferente. E aí Cada um fez a sua careta. E os dois também eram padres? Não, isso aí antes de ser padre. Antes de ser padre. Foi lá nos inícios de DJ. E a sua mamãe, quando soube que você ia ser padre, qual foi a reação dela? No início ela não acreditou, né? Como que eu vivia na noitada, né? Usava brincos, cabelo tudo doido. Como que esse menino agora vai ser padre, né? E aí ela ficou, vamos ver no que vai dar. Mas o padre não pode usar um brinquinho, hein? Nunca Tem um vi. cabelo muito doido. Nunca vi. Cabelo eu já vi, cabelo grande, né? Já tem uns cabelos pintados, mas de brinco eu ainda não vi, não. Mas Não sei se Não pode, vejo se tem lei ou problema. não, que não pode. Geraldo, você como um mineiro tradicional, o que você acha dessas baladas santas? Isso quando você era mulher, que acontecia lá na sua terra? Ju, eu acho que o ser humano tem o direito de escolher a vida que ele acha que Claro. traz mais felicidade para ele, contanto que ele não prejudique o outro. Não é verdade? Você não pode maltratar o outro para você ser feliz. Fora dessa fórmula, tudo é legal, tudo é maravilhoso, entendeu? Então, se é com sinceridade, se é o que você gosta, eu acho que então... Muito bem. Eu gostaria de assistir uma festa dessa. Agora, eu acho estava falando com a amiga do padre aqui, de uma inocência comovente. Eu acho que o ser humano, se o padre acredita no ser humano. Agora, o ser humano não dá para acreditar nele, não, sabe? É um canalha. O grande intuito que a gente tem essa iniciativa, eu, por exemplo, lutei 3 anos contra, né? Quando lá em 2000, ainda seminarista, os jovens, né? Até um deles está aí, o Alex, que sempre me acompanha, um dos mentores da Balada Santa. Eles ficavam, eu levei 3 anos dizendo não, porque na minha cabeça não concebia. Eu falei, eu deixei tudo para ser padre, que história é essa ser DJ? Depois eu fui entendendo. A gente faz muita experiência nas periferias, eu trabalho muito em periferia. Minhas paróquias sempre estão nas periferias, a gente sabe o que é periferia, né? O envolvimento dos jovens se perdendo, se entregando a outras coisas. É mãe que vem chorando, que meu filho saiu, não sei onde está, aí liga, está preso lá, ou sofreu acidente tal, ou sofreu coma alcoólico aqui. E baseado nisso, a proposta é: mãe, pai, o seu filho vai vir para um lugar que ele vai passar a noite, mas ele vai dançar, ele vai adorar Jesus, ele vai ouvir falar de Jesus e vai voltar para casa normal. Você não vai chegar no fim da noite se preocupar se o filho volta ou não. Porque muitas mães na periferia, ou até mesmo não na periferia, porque a periferia é mais pesada, ou até mesmo não,
quando um filho sai, ela não sabe se ele volta. Muitas mães falam isso pra gente. Então, a proposta é evangelização. A gente jamais, por isso a gente tem todo um cuidado com música, com dança. A gente sempre tem pessoas dançando para poder mostrar que tipo de dança, né? Para não banalizar a música. Claro. Tudo isso para tornar rica, mas também que Jesus Cristo seja passado com ênfase ali. A não ser naquela quando, voz. sem querer, baixa o Já Comi Madonna, aí realmente Comi Madonna, Às vezes entra um sai bêbado. correndo. Tem bêbado que Ele aparece. entrou uma vez bêbado e depois ele no fim, acho que até a ação ele melhorou, pediu perdão, falou que nunca tinha visto algo daquele, que não precisava ele ter bebido. Tem muitos testemunhos assim, sabe? Jovem que entrou lá para pegar a menininha e depois viu que não era assim, outro que entrou para matar um outro que ele não gostava. Menininha que entrou para beijar os rapazes todos. E a gente vai tentando, né, conversar e esclarecer, né? Eu conversei aqui com o DJ e padre, também gostei, Zeton. Padre, sua bênção, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.